Minha filha, você já sentiu um medo que não era de escuro, não era de bicho, não era de bronca de pai? Um medo diferente. Aquele que sobe devagar pela barriga, aperta o peito e deixa a gente sem fala? Eu senti. Senti uma vez só na vida com aquela intensidade. E foi quando eu era ainda pequena, com os pés descalços na terra quente e o coração batendo mais rápido do que eu conseguia contar. Até hoje, quando o vento vira de repente no fim da tarde e traz um cheiro forte de terra molhada e esterco, alguma coisa dentro de mim estremece. Não é medo, não. É memória. É o corpo lembrando de um dia que a cabeça nunca conseguiu esquecer de vez. Foi o dia em que fiquei trancada dentro de um curral, sozinha, sem ninguém que pudesse ouvir. E naquele silêncio pesado, com o sol batendo forte na telha de barro e os bois bufando ali do lado, eu entendi uma coisa que nenhuma criança deveria entender tão cedo: que tem gente que faz o mal de propósito, com calma, sem tremor na mão. Mas essa história não começa no curral. Ela começa muito antes. Começa no cheiro de canjica cozinhando na panela de ferro, no som da bomba d'água rangendo no quintal, na voz da minha mãe chamando a gente para o almoço num tom que parecia música de tão bonito que era. Meu nome é Generosa. Nome comprido, nome que minha mãe escolheu porque disse que queria uma filha de coração largo. Não sei se consegui ser tudo isso que ela esperava, mas carreguei esse nome com orgulho a vida toda. Cresci numa propriedade de interior, daquelas onde a roça começa logo depois do quintal e onde a cerca de madeira marcava o mundo que a gente conhecia. Terra vermelha, pé de manga no centro do terreiro, galinheiro do lado da horta, e aquela mangueira velha que jogava sombra sobre a pedra de lavar roupa até o sol se pôr. Éramos muitos irmãos. A casa vivia cheia de barulho de criança, de discussão pequena e de risada grande. Minha mãe, Florinda, era o centro de tudo aquilo. Uma mulher de estatura simples, cabelos escuros sempre presos num coque firme, mãos calejadas de tanto trabalhar, e um modo de olhar para os filhos que fazia cada um se sentir visto de verdade. Meu pai, Osmundo, era trabalhador. Isso eu não posso negar. Acordava antes do galo, chegava depois da estrela. Homem de poucas palavras, mais de ação do que de conversa. Mas era presente do modo dele, da maneira que os homens daquele tempo sabiam ser. Por um tempo a nossa vida era assim, simples, mas cheia. E então minha mãe adoeceu. Não foi de uma vez, não. Ela foi emagrecendo devagar, aquela tosse que começou fraca foi ficando pesada, e chegou um dia que ela não conseguia mais fazer as coisas sem parar para respirar no meio. Meu pai levou ela até o médico da cidade e voltou com uma notícia que mudou o rumo de tudo. Tuberculose. Naquele tempo, essa palavra pesava feito pedra. Pesava porque a doença era séria, pesava porque o tratamento era longo e pesava porque significava que minha mãe ia precisar ir para o sanatório. Ia precisar ficar longe, longe de nós. Naquele tempo, nenhum de nós entendia direito o que era aquela doença. Só sabíamos que mamãe não podia ficar perto dos filhos. Isso o médico tinha deixado bem claro. Ela passou os últimos dias antes de ir para o sanatório num quarto separado, com a porta fechada e a janela entreaberta. Ficávamos do lado de fora e ela falava com a gente por ali, voz fraca mas firme, explicando que precisava ir tratar a saúde, que ia ser por um tempo, que ia voltar boa e forte. Disse que precisávamos ser bonzinhos para o pai. Disse que ia sentir uma saudade do tamanho do mundo. No dia em que os parentes vieram buscar ela, eu me aproximei da janela e coloquei a mão no vidro. Ela colocou a mão do outro lado. Não foi abraço, mas foi o que tinha. E eu carrego aquela sensação fria do vidro na palma da mão até hoje, como se o corpo não tivesse conseguido esquecer o que o coração não quis soltar. Naquela noite eu dormi abraçada no travesseiro como se fosse ela. Nos dias que se seguiram, a casa foi ficando mais quieta do que devia. Minha avó, Benedita, que morava logo ali na curva da estrada de terra, veio ajudar. Ela chegava sempre com alguma coisa nas mãos. Um pano dobrado, uma trouxinha de erva, um pedaço de broa ainda morna. Nunca entrava de mãos vazias.
Dizia que visita boa sempre traz alguma coisa, mesmo que seja só presença. A presença dela nos dias que se seguiram foi um alívio enorme. Mas minha avó não podia ficar o tempo todo, e meu pai estava sozinho com 8 filhos e uma roça para tocar. O tempo foi passando, e com ele vieram as mudanças. Primeiro veio a saudade da minha mãe, que era uma dor constante, dessas que a gente aprende a carregar porque não tem outro caminho. Depois vieram os olhares diferentes do meu pai. E então, numa tarde de sábado em que o sol ainda estava alto, chegou Durvalina. Ela veio de carroça, com uma trouxa de roupa e um modo de entrar no terreiro como quem já conhece o lugar. Meu pai foi ao encontro dela e os dois conversaram ali no portão por um tempo. Depois ele nos chamou e disse, com voz seca, que Durvalina ia ajudar nos serviços da casa. Nenhum de nós disse nada. Mas minha avó, quando soube, chegou na manhã seguinte com aquele passo firme de quem vem dizer uma verdade, e eu ouvi a discussão dos dois pela fresta da janela, sem querer, sem conseguir parar de ouvir. Naquela noite, olhando para o teto de madeira escura do quarto, eu tive uma certeza que doeu muito para uma menina da minha idade. Aquela casa ia mudar. E não ia ser para melhor. Essa história ainda vai te surpreender muito. E eu prometo contar tudo, sem esconder nada. Durvalina não era feia, não era bonita. Era daquelas mulheres que a gente olha e sente antes de entender. Uma espécie de frieza que vinha de dentro, que não tinha nada a ver com o rosto nem com o corpo. Tinha a ver com o passo, com o olhar, com o gesto de segurar uma panela. Como se tudo ao redor fosse empecilho, e a vida fosse um fardo que ela carregava com raiva. Nos primeiros dias, ela não disse muito. Ficava na cozinha, remexendo as coisas, reorganizando o que minha mãe tinha arrumado do modo dela. Tirou a chaleira do lugar onde sempre esteve e colocou em outro. Mudou a ordem das latas na prateleira. Pendurou um pano diferente na janela. Parecia coisa pequena, mas para uma criança que estava com a mãe longe, cada mudança daquelas doía como uma afronta. Meu irmão mais velho, Valdemir, foi o primeiro a reclamar. Era um menino de temperamento forte, daqueles que não engolia desaforo fácil. Numa tarde, quando Durvalina mandou ele buscar lenha de um modo que pareceu mais ordem do que pedido, ele parou no meio do quintal e respondeu que não era obrigado a obedecer ela. O ar entre os dois ficou tenso e carregado. Durvalina não gritou, não berrou. Ela simplesmente parou o que estava fazendo, virou devagar na direção de Valdemir e fixou nele um olhar comprido, frio, calculado. Depois disse alguma coisa em voz baixa, alguma coisa sobre respeito e obrigação, com aquele tom que não precisava de volume para pesar. Valdemir foi buscar a lenha, não porque tinha medo, mas porque meu pai estava do lado e ficou mudo. E o mutismo dele naquele momento disse mais do que qualquer palavra teria dito. Foi aí que a gente entendeu que o problema não era só Durvalina. O problema era o silêncio do meu pai diante dela. Osmundo era um homem de trabalho. Isso eu sempre disse. Mas era também um homem que não sabia ficar sozinho. A ausência da minha mãe tinha feito nele um buraco que ele não soube como tapar. E Durvalina chegou na hora exata desse vazio. Ele se apegou a ela de um modo que nós, crianças, não entendíamos direito, mas sentíamos. Sentíamos na forma como ele defendia as decisões dela sem questionar. Sentíamos no modo como desviava os olhos quando um de nós chegava com alguma queixa. A nossa vida, que já tinha virado de cabeça para baixo com a partida da minha mãe, foi tomando uma forma nova, e era uma forma que não cabia direito em nenhum de nós. Minha avó Benedita continuava aparecendo. Vinha quase todo dia, sempre com alguma coisa nas mãos, sempre com aquele passo firme de quem veio cumprir uma missão. Mas eu percebia que ela saía diferente de como chegava. Com o queixo mais erguido, os lábios mais apertados, os olhos com uma luz de quem está segurando muita coisa dentro do peito sem deixar escapar na frente das crianças. Um dia eu a segui até o portão e perguntei se ela ia voltar. Ela me olhou, ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto nas 2 mãos, aquelas mãos grandes e calejadas que eram quentes como tijolo aquecido no sol,
e me disse que sempre voltaria. Com aquela firmeza de quem não faz promessa que não pode cumprir. E foi embora pela estrada de terra sem olhar para trás. Eu fiquei ali parada, até o vestido dela sumir na curva. Naquele tempo, eu não tinha como saber que aquelas visitas da minha avó eram também uma forma de vigília. Ela vinha, observava, conversava com meu pai quando conseguia e ia embora com informações que acumulava em silêncio. Estava montando um quadro. Só que eu era criança demais para entender o que ela estava construindo. O que eu entendia era o cotidiano. E o cotidiano tinha ficado pesado. As tarefas de casa foram se redistribuindo de um modo que não parecia natural. Eu e minhas irmãs mais velhas passamos a ajudar nos serviços com mais frequência. Varrer, lavar, descascar, carregar. Não que isso fosse errado, porque em casa de família numerosa, todo mundo trabalhava desde cedo. Mas havia uma diferença entre ajudar por amor e ajudar por obrigação imposta. E todos nós sentíamos essa diferença na forma como as tarefas chegavam até a gente. Não como pedido, mas como cobrança. Durvalina não batia. Nunca levantou a mão para nenhum de nós. Mas tinha outros modos de machucar que não deixavam marca no corpo. Tinha a forma de servir o prato. Um pouquinho menos para esse, um pouquinho mais para aquele. Tinha o tom de voz que usava quando elogiava qualquer coisa que a gente fazia. Aquele elogio que parecia ironia sem ser ironia, que deixava a gente sem saber se tinha feito certo ou errado. Tinha o recolhimento que ela usava como punição, quando ficava dias sem dirigir palavra a um de nós e a gente ficava andando em volta dela sem entender o que tinha feito. Era uma casa cheia de gente, mas às vezes parecia uma casa de fantasmas. A minha mãe mandava notícias pelo correio quando podia. Carta chegava de vez em quando, com letra redondinha e inclinada, cheia de carinho em cada palavra. Meu pai lia em voz alta, sentado na beirada da mesa, e eu ficava olhando para a folha de papel, como se fosse possível enxergar minha mãe através dela. Nessas horas, Durvalina saía da cozinha sem dizer nada, e meu pai dobrava a carta depressa demais. Naquela época, eu ainda não chamava o que eu sentia de injustiça. Não tinha esse nome para aquilo. Era só um aperto, uma coisa que ficava atravessada no peito, que aumentava quando eu menos esperava. Num domingo de chuva, num cheiro de comida diferente, numa noite em que o vento batia na janela do quarto e eu fechava os olhos pensando na mão da minha mãe, no cabelo da gente antes de dormir. Saudade de criança é diferente de saudade de gente grande. É uma saudade que não sabe se explicar, que aparece do nada e some do nada, que dói de um modo que não tem remédio e não tem consolo, e que a gente aprende a esconder cedo, porque em casa com adulto mandando, menino que chora sem motivo aparente acaba sendo chamado de frescura. Então a gente aprendia a chorar por dentro. A gente aprende isso rápido, quando precisa. Meu pai tinha saído cedo com o carro de boi carregado de produto para vender. Ele costumava passar o dia fora nesses dias. E a gente ficava em casa com Durvalina até ele voltar no fim da tarde com o cheiro de poeira de estrada e suor de trabalho. Naquela manhã, minha irmã Rosalba tinha esquecido de separar o milho que tinha sido pedido na véspera. Ela era uma das mais velhas, logo acima de mim. Uma menina de cabelos cacheados e olhos grandes que vivia mais no mundo da imaginação do que no mundo real. Esquecia as obrigações com uma facilidade que irritava os adultos, mas que a gente, irmão, entendia como feitio da natureza dela. Quando Durvalina foi até o paiol e encontrou o milho sem separar, voltou para a cozinha com uma expressão que endureceu o ar do cômodo inteiro. Chamou minha irmã pelo nome, uma vez só, com aquela voz baixa que era mais assustadora do que grito. Rosalba apareceu na porta da cozinha, com o cabelo ainda despenteado, olhos meio sonolentos, sem entender o que estava por vir. Ela ouviu o que tinha a ouvir com aquela frieza de quem não precisa gritar para machucar. Palavras sobre esquecimento como se fosse falta de respeito, de descaso, de quem não quer lembrar porque não quer obedecer. Minha irmã abaixou a cabeça e não respondeu nada. E a manhã passou inteira sem que ela recebesse comida.
Não foi grito, não foi palmada. Foi algo mais frio do que isso. Foi ignorar uma criança com fome como se fosse punição merecida. Eu vi Rosalba sentar no degrau dos fundos da casa, abraçada nos joelhos, olhando para o quintal com aquele olho vazio de quem aprendeu que chorar não resolve. Eu peguei um pedaço de broa que tinha sobrado do café da manhã e levei para ela escondido dentro do avental. A gente comeu juntas ali, quietinhas, sem falar nada. Mas aquilo ficou dentro de mim. Ficou com força. Porque criança que passa fome por castigo não esquece. Não esquece o cheiro da cozinha naquele momento. Não esquece o barulho da panela sendo remexida do lado de dentro. Não esquece a sensação de ser invisível quando mais precisava ser vista. Naquele período, minha avó Benedita começou a aparecer mais cedo do que o costume. Chegava quando o sol ainda estava raso, antes de ela terminar de organizar a cozinha. Eu percebia que escolhia esse horário de propósito. Era quando as coisas ainda não tinham esquentado, quando os ânimos ainda estavam dormindo. Ela sentava na varanda com meu pai, que ainda não tinha saído para a roça, e os dois conversavam em voz baixa por um tempo. Meu pai ouvia com o cotovelo apoiado no joelho e o olhar na direção da estrada, e eu não conseguia ver a expressão dele dali de onde eu ficava, espiando pela janela como criança que sabe que não pode entrar. A madrasta passava pela sala nesses momentos sem parar. Ia e vinha. Fazia barulho de propósito. Arrastava a cadeira, batia a porta do armário, jogava lenha no fogão com mais força do que precisava. Era o modo dela de avisar que estava de olho sem precisar ficar parada ouvindo. Um dia minha avó me chamou para sentar do lado dela na varanda depois que meu pai foi para a roça. Me perguntou como eu estava. Perguntou de uma forma que não era conversa de adulto, querendo resposta curta. Era pergunta de quem quer saber de verdade. Então, eu fui falando. Fui contando do prato de Rosalba, da lenha de Valdemir, das tarefas que chegavam como ordem, do peso que preenchia a casa de um modo que parecia mais pesado do que silêncio de lugar vazio. Minha avó ouviu tudo sem me interromper uma vez. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento, olhando para o terreiro onde as galinhas catavam milho no chão seco. Depois disse alguma coisa sobre árvore com raiz forte, que a que tem raiz fica de pé, mesmo quando a tempestade arranca tudo ao redor. Eu não entendi direito naquele momento, mas guardei. As semanas foram passando e o comportamento dela foi ficando mais claro, como roupa que vai perdendo a cor na água e mostra o tecido verdadeiro. Não era cruel de forma descontrolada. Era metódica. Sabia exatamente o que fazer e quando fazer. Sabia que meu pai chegava cansado e não queria confusão. Sabia que a gente era criança e que criança que reclama de adulto corre o risco de não ser acreditada. Ela sabia muita coisa e usava tudo o que sabia a seu favor. Naquele tempo, comecei a prestar atenção nas coisas de uma forma que não era natural para a minha idade. Comecei a observar antes de falar, a pensar antes de agir, a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Quando ela estava de bom humor, sabia que era hora de passar despercebida. Quando aparecia com aquela testa franzida e a boca fechada em linha reta, sabia que o melhor era sumir. Era uma espécie de sobrevivência silenciosa. E foi nessa sobrevivência que eu fui crescendo mais rápido do que devia. Mas foi também nessa observação constante que eu comecei a notar um padrão que ninguém ainda tinha dito em voz alta dentro daquela casa. Ela tratava os filhos da minha mãe de um jeito e tratava a si mesma de outro. Não era imaginação de criança enciumada. Era diferença concreta, que eu via no tamanho do prato, na qualidade do tecido, no tempo de descanso. Nunca passava falta do que precisava. E enquanto isso, a gente aprendia a não reclamar quando faltava. Eu fui guardando tudo aquilo dentro de mim. Cada pequena injustiça, cada olhar de lado, cada momento em que meu pai escolhia não enxergar o que estava bem diante dos olhos dele. E foi nesse acúmulo silencioso que o pior ainda estava por vir. Porque Durvalina ainda não tinha mostrado até onde era capaz de ir. Isso, minha filha, eu ainda estava prestes a descobrir.
A notícia chegou numa tarde de sol fechado, daquelas em que o céu fica amarelado e o vento para de vez, como se a natureza estivesse segurando o fôlego. Minha mãe tinha recebido alta, estava curada, estava vindo para casa, de vez. Meu pai leu a carta em voz alta, sentado na beirada da mesa, e quando chegou nessa parte, a voz dele travou um instante. Só um instante, mas eu vi. Ele dobrou o papel devagar, colocou no bolso da camisa e ficou olhando para a janela por um tempo que pareceu longo demais para ser só alegria. Os meus irmãos menores não perceberam nada disso. Pularam, gritaram, rodaram pelo terreiro feito peão. Rosalba foi correndo para o quarto e voltou com aquele desenho amassado que tinha guardado para mandar para a minha mãe. Papel cheio de figuras de gente e flores, e ficou segurando no peito como se fosse coisa sagrada. Valdemir ficou quieto, mas eu vi o canto da boca dele subir num sorriso que ele tentou esconder e não conseguiu de todo. Eu fui até o pé de manga no terreiro, sentei na raiz grossa que saía da terra e fiquei olhando para o céu amarelado por um tempo que não soube medir. Minha mãe ia voltar, de vez. Mas quando me virei para entrar em casa, eu vi Durvalina parada na porta da cozinha. Ela tinha ouvido tudo, e o rosto dela não tinha nada daquela alegria que estava espalhada pelo terreiro. Tinha uma expressão que eu aprendi a reconhecer naquele tempo. Não era raiva aberta, não era choro, não era nada que uma criança pudesse apontar o dedo e dizer o nome. Era uma frieza calculada, como brasa que queima por baixo da cinza sem mostrar a chama. Ela entrou na cozinha sem dizer nada. E aquela noite foi diferente das outras. O jantar veio sem sal. A lamparina da sala apagou cedo, antes de todo mundo ter ido dormir. E quando meu irmão mais novo foi pedir que acendesse de novo, Durvalina disse que querosene estava acabando e que não ia desperdiçar. Meu pai não disse nada. Nos dias que se seguiram, à medida que a chegada da minha mãe foi se aproximando, Durvalina foi ficando mais tensa de um modo que a gente sentia no ar, como cheiro de chuva antes da chuva chegar. Ela passou a dar mais ordens do que o costume, a reclamar de coisas que antes deixava passar, a olhar para a casa com aquela expressão de quem está contando e medindo alguma coisa que a gente não via. Minha avó Benedita apareceu 2 dias antes com os braços cheios. Trouxe tecido lavado, trouxe um pão de queijo enrolado num pano de prato, trouxe uma garrafinha de mel que ela mesma tinha colhido. Entrou pela porta como se soubesse exatamente o que estava vindo. Abraçou cada um de nós com uma firmeza de quem está verificando que ainda estamos inteiros. Ela e meu pai conversaram no quintal por muito tempo naquele dia. Eu fiquei perto do pé de bananeira fingindo que brincava com umas pedras, mas na verdade eu estava tentando ouvir. Só peguei fragmentos carregados pelo vento. Alguma coisa sobre os meninos precisando, sobre aquela situação não poder continuar, sobre o que minha mãe ia notar quando chegasse. Mas foi o suficiente para entender que minha avó estava preocupada de verdade. Meu pai respondeu pouco. Ficou de cabeça baixa a maior parte do tempo, batendo a ponteira do chinelo no chão de terra, que era o hábito dele quando estava pensando e não queria ser interrompido. No fim da conversa, minha avó veio até mim, passou a mão na minha cabeça e me disse para falar com minha mãe quando ela chegasse, para contar o que eu tinha visto, para não esconder nada. Eu assenti com a cabeça sem entender muito bem o peso do que ela estava pedindo. No dia da chegada, a casa acordou diferente. Meu pai tinha saído cedo para buscar minha mãe na cidade. Durvalina estava quieta, mas era um silêncio que ocupava espaço. Dava para sentir ela em cada cômodo, mesmo quando não estava na vista. Ela varreu a casa, lavou a louça, arrumou as coisas com uma organização exagerada que nunca tinha aparecido antes. Era uma preparação de quem sabe que vai ser observada. Meus irmãos menores ficaram na janela da frente esperando, disputando quem ia ver o carro aparecer primeiro na curva da estrada. Eu fiquei na varanda, sentada no degrau, com as mãos entrelaçadas no colo, o coração acelerado e aquele frio na barriga que vem de emoção grande demais para caber dentro do corpo. O barulho das rodas chegou antes da imagem. Depois, a imagem chegou.
E minha mãe estava lá, mais magra do que eu lembrava. O rosto mais fino, os braços mais finos, os cabelos presos com um lenço branco que ela não usava antes. Mas eram os olhos dela, os mesmos olhos, com a mesma luz que eu conhecia, desde que era pequena demais para ter lembrança formada. Nós fomos correndo. Ela levantou a mão com um gesto gentil, mas firme, e a gente parou. Disse que o médico tinha liberado o abraço, mas que precisava ser com calma, um de cada vez. E então foi abraçando cada um de nós com aquela calma de quem estava com saudade há tempo demais para ter pressa. Quando chegou a minha vez, ela me segurou por um segundo mais longo do que os outros. Me afastou um pouco, olhou para o meu rosto com aqueles olhos que viam além do que eu mostrava e inclinou levemente a cabeça. Eu não precisei dizer nada naquele momento. Ela já estava vendo. Mãe sempre vê. E foi ali, naquele chão seco com o cheiro de terra quente e o sol começando a cair, que eu percebi que aquela volta não ia ser só de alegria. Ia ser também de verdade. E a verdade, naquela casa, era coisa que Durvalina tinha muito medo de ver vir à tona. Porque quando minha mãe entrou pela porta da cozinha, ela encontrou algo que nenhuma carta, nenhuma notícia, nenhum aviso tinha preparado ela para ver. E o silêncio que se fez naquele momento foi o mais pesado que eu já senti na vida. Minha mãe entrou pela porta da frente devagar. Ela estava andando com cuidado ainda, como quem aprendeu que o corpo precisa de tempo para voltar a confiar nos próprios passos. Meu pai vinha atrás, carregando a trouxa de roupa dela, o chapéu na mão, o olhar baixo. A sala estava arrumada demais. Eu percebi isso antes de perceber qualquer outra coisa. Aquela arrumação exagerada que Durvalina tinha feito nos dias anteriores, os panos dobrados com capricho que nunca tinha, as cadeiras alinhadas contra a parede, o chão varrido até as quinas. Tudo aquilo saltava aos olhos de quem conhecia aquela casa de verdade. Minha mãe parou um instante no meio da sala, olhou ao redor com aquela atenção silenciosa que ela tinha, e eu vi o momento exato em que ela notou. Não era a casa dela, era a casa de outra pessoa. Ela não disse nada. Continuou andando devagar, passando pela sala, pelo corredor estreito, em direção à cozinha, que era sempre o coração de qualquer casa do interior, o lugar onde tudo acontecia, onde o dia começava e terminava. E quando ela empurrou a porta da cozinha e entrou, Durvalina estava lá. De costas, mexendo numa panela no fogão a lenha, como se soubesse que a hora tinha chegado e tivesse escolhido ficar de costas de propósito, para não ter que sustentar o olhar, ou para fingir que não sabia que estava sendo vista. O silêncio que se fez naquele momento não foi silêncio de surpresa. Foi silêncio de entendimento. Minha mãe ficou parada na porta da cozinha. Eu estava logo atrás dela, pequena demais para ser notada, grande demais para não entender o que estava acontecendo. Senti o corpo dela ficar imóvel, não de medo, não de fraqueza, de uma espécie de compreensão que vinha de dentro para fora, pausada, como água que sobe sem pressa, mas que não para. Durvalina virou. As duas se olharam. Não sei quanto tempo durou aquele confronto mudo. Para uma criança segurando o fôlego, pareceu uma eternidade. Durvalina não desviou. Minha mãe não desviou. Era dois mundos se reconhecendo num espaço que só cabia um. Foi minha avó Benedita quem rompeu aquela tensão. Ela tinha entrado pela porta dos fundos sem que ninguém percebesse, e quando apareceu no vão da cozinha, com aquele passo firme e o queixo erguido, a temperatura do cômodo mudou de vez. Disse o nome da minha mãe com aquela voz de quem estava guardando muita coisa dentro há tempo demais. Uma voz que dizia, sem precisar de mais palavras, que ela estava ali e que não ia sair. Minha mãe virou para ela. E naquele olhar entre as duas, passou uma conversa inteira, sem precisar de uma palavra sequer. Meu pai entrou na cozinha logo depois, ainda com a trouxa na mão, e quando viu as três mulheres naquele cômodo, parou no meio do passo, como quem pisou em chão que não esperava encontrar. Minha avó olhou para ele com aquela firmeza de quem não precisa levantar a voz para ser ouvida, e deixou claro que estava na hora de uma conversa. Durvalina tirou a panela do fogo com uma calma que parecia ensaiada.
Limpou as mãos no avental e saiu da cozinha sem pressa e sem palavra, como quem decide não participar de uma cena que sabe que vai perder. Eu recuei até o corredor e fiquei encostada na parede, tentando me tornar invisível. A discussão começou baixa e foi subindo. Minha avó não era mulher de guardar coisa quando chegava a hora de falar. Disse que aquilo era uma desonra, que minha mãe tinha saído doente e lutado para viver, e que enquanto lutava, a casa dela tinha sido ocupada por outra mulher, como se ela já tivesse morrido. Meu pai tentou explicar. Disse que estava sozinho, que tinha 8 filhos para criar, que precisava de ajuda. Minha avó respondeu que ajuda era uma coisa, e o que ele tinha feito era outra completamente diferente. Minha mãe não gritou em nenhum momento. Isso foi o que me assustou mais do que qualquer grito. Ela ficou sentada na cadeira da cozinha, que sempre foi a cadeira dela, com as mãos abertas sobre a mesa, olhando para o tampo de madeira gasto pelo uso de tantos anos. Quando meu pai terminou de falar, ela ergueu os olhos para ele e disse o que precisava ser dito, com aquela calma que machucava mais do que grito. Lembrou que ela tinha precisado sair para não morrer e que ele não tinha precisado fazer o que fez. Simples assim, sem acusação no tom. Só a verdade, nua e inteira. Meu pai abaixou a cabeça e não respondeu. Foi aí que minha mãe se levantou. Não com raiva, não com pressa, com aquela firmeza de quem tomou uma decisão que dói, mas que é certa. Pegou a trouxa que meu pai tinha deixado no chão, colocou sob o braço e olhou para minha avó. Disse que ia junto, que precisava de descanso de verdade, que ainda não estava forte o suficiente para carregar o que estava dentro daquela casa. Minha avó assentiu sem hesitar. Meus irmãos menores, que estavam espalhados pelo quintal, foram chamados um a um. Rosalba veio correndo quando ouviu a voz da mãe, abraçou ela pela cintura e não soltou mais. As 2 menores foram junto também, pequenas demais para entender, mas grandes o suficiente para querer estar onde a mãe estava. Eu fiquei parada no terreiro, sem saber para qual lado me mover. Minha mãe parou na minha frente. Me olhou com aqueles olhos que viam além do que eu mostrava. Passou a mão no meu rosto e me disse que a casa da vovó era ali na curva, que eu ia vê-la toda hora. Depois virou e foi andando pela estrada de terra com minha avó ao lado e os filhos atrás, sem olhar para trás. Meu pai ficou parado no pátio, e eu fiquei entre ele e a poeira que a caminhada delas levantou na estrada. Naquele momento eu entendi, com a clareza brutal que só a infância tem, que a família que eu conhecia tinha mudado de forma para sempre. Que algumas coisas, uma vez quebradas, não voltam ao que eram. E que eu ia precisar aprender a viver entre 2 mundos, a casa do meu pai, onde eu ficava, e a casa da minha avó, onde meu coração queria estar. O que eu não sabia ainda era o preço que eu ia pagar por ter ficado. A poeira da estrada demorou para baixar. Eu fiquei parada no terreiro até não conseguir mais ver o vestido da minha mãe na curva da estrada de terra. Meu pai entrou para dentro sem dizer nada. E eu fiquei ali sozinha, com o sol começando a descer e o quintal em volta de mim parecendo maior do que era antes. Aquela noite foi a mais comprida que eu me lembro da infância. Durvalina fez o jantar como se nada tivesse acontecido. Colocou os pratos na mesa, chamou todo mundo, sentou na cadeira que não era a dela, que tinha sido sempre a cadeira da minha mãe, e começou a comer com aquela calma de quem acabou de vencer alguma coisa sem precisar lutar abertamente. Eu mal consegui engolir. Valdemir comeu de cabeça baixa, a mandíbula dura, os olhos fixos no prato. Os meninos mais novos estavam quietos, de um modo que não combinava com eles. Aquela quietude de criança que sentiu o peso do ar, mas não sabe nomear o que está sentindo. Naquela noite, eu chorei no travesseiro, até não ter mais lágrima. Não era choro de criança mimada. Era choro de quem entendeu de uma vez só coisas demais para a idade que tinha. E quando amanheceu, a vida precisou continuar. Porque a vida não espera a gente terminar de sofrer para seguir em frente. Os dias passaram a ter uma rotina nova, diferente de tudo que eu conhecia. De manhã eu acordava antes do sol raiar,
Ajudava nos serviços que Durvalina distribuía sem cerimônia, tentava passar despercebida pelo corredor, pela cozinha, pelo pátio. Aprendi a adivinhar o humor dela pelo som que fazia ao mexer as panelas. Quando o barulho era seco e ritmado, era dia de ficar longe. Quando estava quieta demais, era pior ainda. No fim da tarde, quando os serviços estavam feitos, eu pegava o caminho da casa da minha avó. Aquelas caminhadas eram o que me sustentava. A estrada de terra entre uma casa e outra não era longa, eram poucos minutos a pé. Mas para mim era como atravessar dois mundos completamente diferentes. Do lado de cá ficava o peso, a vigilância, o silêncio carregado. Do lado de lá ficava o cheiro de broa, a voz da minha mãe, o colo da minha avó. Minha mãe ia se recuperando aos poucos. A cor ia voltando para o rosto dela, o passo ia ficando mais firme, a fala ia recuperando aquele tom redondo que eu conhecia desde pequena. Ela perguntava de mim, dos meninos que tinham ficado, do Valdemir. Ouvia tudo com atenção, sem se agitar, sem fazer promessa que não podia cumprir. Às vezes ela ficava me contemplando por um tempo sem falar, com aquele olhar de mãe que avalia a filha sem que a filha perceba. Numa tarde, ela me perguntou se eu estava comendo direito. Eu disse que sim. Ela não pareceu convencida, mas não pressionou. Na casa do meu pai, as coisas foram tomando uma forma que eu fui aprendendo a navegar com cuidado. Durvalina tinha um sistema que eu fui decifrando com o tempo. Ela não explodia à toa, não gritava sem motivo. Era metódica, sabia quando meu pai estava perto e quando estava longe. Sabia que criança que reclama de adulto corre o risco de não ser acreditada, e usava esse saber como ferramenta. Os meninos maiores tinham mais liberdade. Saíam para a roça com meu pai, ficavam fora o dia todo, voltavam cansados e com pouca disposição para perceber o que acontecia dentro de casa. Eu ficava dentro, e dentro era o território de Durvalina. Foi nesse tempo que ela começou a me dar tarefas que não eram para a minha idade. Não de forma gritante, não de forma que meu pai pudesse apontar o dedo e chamar de errado. Era sempre no limite, sempre um pouquinho além do que era razoável, mas nunca longe o suficiente para ser indefensável. Carregar mais do que devia, ficar acordada mais tarde do que precisava, ser mandada para lugares que eu não gostava de ir sozinha. E havia algo naquelas ordens que me incomodava mais do que o esforço em si. Era o olhar que ela pousava em mim quando mandava, como se estivesse medindo alguma coisa, como se estivesse testando até onde eu ia sem reclamar. Valdemir percebeu. Uma noite, quando estávamos os dois no corredor depois que todo mundo tinha ido dormir, ele me disse em voz baixa que eu não precisava fazer tudo que Durvalina mandava. Eu respondi que precisava sim, senão ficava pior. Ele insistiu que eu falasse para a minha mãe o que estava acontecendo. Eu disse que ela já tinha preocupação demais. Ele não respondeu mais. Mas aquela conversa ficou dentro de mim como semente que ainda não tinha hora de brotar. E foi numa manhã de muito calor, dessas que o sol já nasce pesado e o ar não se move, que Durvalina colocou uma marmita na mesa da cozinha e disse que era para levar para o curral. Disse que meu pai estava trabalhando lá. Peguei a marmita sem questionar. E fui. O caminho até o curral era curto. Eu conhecia cada pedra daquele trajeto, cada raiz que saía da terra, cada moita de capim que crescia torta do lado da cerca. Era um caminho que eu tinha feito centenas de vezes, carregando coisa para meu pai, acompanhando meus irmãos, voltando sozinha no fim da tarde com o cheiro de animal e terra seca grudado na roupa. Naquele dia, o sol estava diferente. Não era o sol normal da manhã que esquenta devagar e vai ganhando força com o tempo. Era um sol que já tinha nascido pesado, daqueles que fazem o ar tremer perto do chão e deixam a garganta seca antes mesmo de a gente começar a andar. Eu segurei a marmita com as duas mãos, sentindo o calor da comida subir pelo metal e aquecer as palmas. O cheiro de feijão com toucinho escapava pela tampa e misturava com o cheiro de terra quente e esterco que vinha de longe, anunciando o curral antes de ele aparecer. Quando cheguei, empurrei o portão de madeira com o ombro, do jeito que sempre fazia quando as mãos estavam ocupadas. Entrei. Chamei pelo meu pai.
Ninguém respondeu. Olhei ao redor. Os bois estavam no canto de sombra, quietos, me olhando com aquela calma pesada de animal grande. O chão era de terra batida, escurecida de umidade perto do coxo. Uma garça branca pousada na cerca do fundo levantou vôo quando eu me mexi. Chamei de novo, mais alto dessa vez. Silêncio. Estranhei, mas pensei que meu pai podia estar na parte de trás, longe do alcance da voz. Dei uns passos para dentro, olhando ao redor, a marmita ainda nas mãos. Foi então que ouvi. O barulho veio de uma vez, seco, metálico, definitivo. O cadeado. Eu me virei para o portão num movimento rápido, mas já sabia antes de chegar lá que não ia adiantar. A trava tinha encaixado. O portão não ia abrir por dentro. Larguei a marmita no chão sem nem perceber e corri até as tábuas de madeira, empurrando com as duas mãos, chacoalhando com força. Não cedia. Bati com a palma da mão nas tábuas até doer. Chamei pelo meu pai, chamei por Valdemir, chamei por qualquer nome que me veio à cabeça. A voz foi ficando rouca, de tanto forçar, e o eco sumia rápido no calor parado do curral, como se as palavras não conseguissem chegar a lugar nenhum. Pensei em pular a cerca. Fui até ela, passei os dedos no arame farpado que corria pelo alto, e uma lembrança me deteve com mais força do que o arame. A lembrança da vez que eu tinha quebrado a perna numa brincadeira parecida, o estralo do osso, a dor que não tinha nome, as semanas de cama com a perna imobilizada. O corpo inteiro recuou antes que a cabeça mandasse. Não ia pular, não conseguia. Voltei para o centro do curral e fiquei parada, tentando pensar. Os bois tinham se afastado para o lado oposto, me observando com os olhos grandes e escuros. A garça não tinha voltado. O sol batia direto no meio do curral sem sombra nenhuma que fosse do meu tamanho. Sentei num canto onde uma viga de madeira fazia sombra pequena. Abracei os joelhos e tentei ficar quieta. Quieta para não assustar os animais. Quieta para não gastar energia gritando à toa. Quieta para não deixar o pavor crescer mais do que já tinha crescido. Mas o pavor não obedece quando a gente manda ficar quieto. Ele foi subindo devagar, como água em enchente que começa pela beira e vai tomando o meio. O calor foi ficando pesado. O suor foi encharcando o vestido. A garganta foi secando de um jeito que doía engolir. Eu contava o tempo pelo tamanho da sombra da viga. Quando entrei, ela cobria meus pés. Depois foi subindo até o joelho. Depois sumiu de vez quando o sol chegou no ponto mais alto. Não era medo de bronca. Não era medo de escuro. Era um temor diferente, mais fundo, que subia da barriga e apertava o peito. O aperto de que ninguém viesse. A certeza crescendo de que aquilo tinha sido de propósito. A sensação de que eu era pequena demais para entender o tamanho do que estava acontecendo comigo. O tempo foi passando com aquela lentidão cruel que só o sofrimento conhece. E então, quando eu já estava com a cabeça pesada de calor e a boca pastosa de sede, ouvi barulho. Passos rápidos na terra. Uma voz chamando. Era seu Valdomiro, o vizinho da propriedade do lado, um homem de cabelos brancos e andar apressado que cruzava aquele caminho todo dia para ir verificar o gado dele. Ele tinha ouvido alguma coisa mais cedo, não sabia bem o que era, mas alguma coisa o fez voltar. Perguntou se tinha alguém lá dentro. Eu respondi com o que tinha sobrado de voz. Ele chacoalhou o cadeado, xingou baixinho e chamou pelo nome do meu pai com aquela força de voz de homem acostumado a chamar gente longe. Meu pai demorou, mas veio. Quando o portão abriu e a luz entrou de uma vez, eu saí correndo sem olhar para trás, sem parar, sem olhar para nenhum dos dois. Só parei quando cheguei no terreiro da casa, ofegante, com o joelho ralado de quando tinha tropeçado numa raiz sem ver. Fiquei parada no meio do terreiro, respirando fundo, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. E foi ali, com o coração ainda acelerado e os olhos ardendo, que eu ouvi meu pai e seu Valdomiro conversando perto do portão do curral. Não ouvi tudo, só um pedaço, carregado pelo vento, mas o suficiente para me deixar imóvel.
Seu Valdomiro disse, com a voz séria de quem não está fazendo suposição, que aquele cadeado não tinha caído sozinho, que tinha sido colocado por mão de gente. Eu não me movi. Fiquei parada no meio do terreiro com aquela frase de seu Valdomiro ecoando dentro de mim como pedra jogada dentro de poço fundo. O barulho vai descendo, descendo, até sumir num lugar que a gente não consegue ver o fundo. Esse foi colocado por mão de gente. Eu ainda era criança pequena. Não era pequena o suficiente para não entender o que aquilo significava. E não era grande o suficiente para saber o que fazer com aquilo. Meu pai ficou um tempo parado do lado de fora do curral, conversando com seu Valdomiro em voz baixa. Eu não conseguia ouvir mais nada dali onde estava, só o murmúrio das vozes e o barulho de vez em quando de uma das mãos batendo na madeira do portão, como se estivessem examinando o cadeado de novo. Depois meu pai veio andando em direção à casa com o passo pesado de quem está carregando alguma coisa que não pediu para carregar. Ele parou quando chegou perto de mim. Me olhou de cima a baixo, o vestido encharcado de suor, o joelho ralado, o cabelo colado na testa de tanto calor. Passou a mão na minha cabeça com uma delicadeza que ele não costumava mostrar e me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim com a cabeça, mas não estava. Ele entrou para dentro sem dizer mais nada, e eu fui até a pedra grande embaixo do pé de manga. Sentei nela com os joelhos dobrados no peito e fiquei olhando para a porta da cozinha, esperando o que ia vir. Não demorou muito. A voz de meu pai dentro da cozinha começou baixa e foi subindo em menos de 2 minutos. Eu não ouvia as palavras, mas ouvia o tom. Aquele tom de homem que chegou num ponto onde não consegue mais segurar o que está sentindo dentro. Durvalina respondia com calma, forçada, controlada, que era o modo dela de brigar, deixando o outro explodir enquanto ela ficava fria, o que deixava meu pai ainda mais agitado. Depois houve um silêncio comprido. Depois ouvi o barulho de cadeira arrastando, de porta batendo, de passos saindo pelos fundos. Meu pai apareceu na porta dos fundos da cozinha, atravessou o pátio sem olhar para mim e foi em direção à roça com aquele andar de quem precisa colocar distância entre si e alguma coisa antes de fazer ou falar o que não devia. A casa ficou quieta, uma quietude que tinha peso. Eu fiquei na pedra por mais um tempo, sem coragem de entrar, sem ter para onde ir. O sol já estava passando do meio do dia e a sombra da mangueira foi crescendo aos poucos até me cobrir de vez. Uma galinha se aproximou, bicou o chão perto dos meus pés, me olhou de lado com aquele olho redondo e amarelo e foi embora. Foi minha avó quem apareceu no portão no fim daquela tarde. Ela veio com passo firme e aquela expressão de quem já sabe de alguma coisa antes de perguntar. Alguém tinha avisado ela, não sei quem, não sei como. No interior as notícias caminhavam sozinhas, passavam de cerca em cerca, chegavam onde precisavam chegar sem precisar de mensageiro. Ela entrou no terreiro, me viu na pedra e veio direto até mim. Ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto nas 2 mãos e me olhou por um momento inteiro, sem dizer nada. Depois me puxou para o peito dela com aquela força de quem abraça de verdade, e eu finalmente deixei sair o que tinha ficado represado dentro de mim desde o curral. Chorei com o rosto enterrado na roupa dela. Chorei com aquele choro que sacode o corpo e não tem elegância nenhuma, que é feio e barulhento e completamente necessário. Ela ficou me segurando sem falar, sem mandar eu parar, sem dizer que estava tudo bem, porque não estava e ela sabia que não estava, e a honestidade daquele silêncio era mais reconfortante do que qualquer palavra de consolo. Quando o choro foi passando, ela me afastou um pouco, limpou meu rosto com o canto do avental e disse com voz calma e firme que aquilo não ia ficar assim. Só isso. Mas naquelas palavras havia uma promessa que eu sabia que ela ia cumprir. Ela entrou na casa. Eu fiquei do lado de fora, mas podia ouvir a conversa que começou na cozinha. Minha avó e Durvalina. Dessa vez, meu pai não estava no meio para suavizar nada. A voz da minha avó não gritava, mas tinha uma dureza que cortava mais do que grito. Ela disse que sabia o que tinha acontecido.
disse que uma mulher adulta que tranca uma criança dentro de um curral no sol do meio-dia não era mulher de bem. Disse que se aquilo se repetisse, a conversa seguinte não ia ser dentro daquela cozinha. Durvalina não respondeu nada que eu pudesse ouvir. Quando minha avó saiu, ela parou na minha frente, ajeitou o colarinho do meu vestido com as duas mãos, como se fosse gesto pequeno, e disse que eu ia dormir na casa dela aquela noite. Eu não precisei responder. Me levantei da pedra e fui andando do lado dela pelo caminho de terra, com o sol se pondo atrás das árvores e tingindo tudo de um laranja dourado que parecia bonito demais para um dia que tinha sido tão feio. Minha mãe estava na varanda da casa da minha avó quando chegamos. Quando me viu chegar daquele estado, cabelo bagunçado, vestido suado, joelho ralado, olho inchado de choro, ela se levantou da cadeira e abriu os braços sem fazer pergunta nenhuma. E eu corri. Corri e me joguei naquele abraço com tudo que eu tinha. Ela me segurou com uma firmeza que parecia dizer, sem precisar de palavra, que enquanto aqueles braços existissem no mundo, nenhum curral ia ser grande o suficiente para me segurar. Mas naquela noite, deitada no colchão estendido no chão da casa da minha avó, olhando para o teto de madeira escura, eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Porque Durvalina ainda estava na casa do meu pai, e meu pai ainda não tinha tomado nenhuma decisão de vez. Nos dias que se seguiram ao curral, eu fiquei na casa da minha avó. Não foi decisão minha, não foi decisão da minha mãe. Foi uma daquelas situações que se resolvem sozinhas, que a vida organiza sem que ninguém precise sentar e deliberar. Simplesmente ficou claro para todo mundo que eu não ia voltar para aquela casa enquanto as coisas estivessem do modo que estavam. Minha avó preparou um cantinho para mim no quarto dos fundos, com um colchão fininho no chão e um cobertor de retalhos que cheirava a cedar e a lavanda seca. Era apertado, era simples, mas tinha uma paz que a casa do meu pai tinha perdido há tempo. Eu dormia ouvindo a respiração da minha mãe no quarto ao lado. E isso bastava. Mas a vida do lado de cá não apagava o que estava acontecendo do lado de lá. Valdemir continuava na casa do pai. Ele me mandava recado pelos meninos quando podia. Palavras curtas, secas, do feitio que ele tinha, dizendo que estava bem, que a situação estava quieta, que eu não precisava me preocupar. Mas eu conhecia meu irmão de um modo que ele não conseguia esconder de mim, e nas palavras curtas dele eu lia o que ele não estava dizendo. Não estava bem. Ninguém estava bem. O que me pesava mais não era o curral em si. O curral tinha sido assustador, tinha sido cruel, tinha deixado marca. Mas o que doía de uma forma diferente, mais funda, era o que veio depois. Ou melhor, o que não veio. Meu pai não tomou decisão nenhuma. Ele foi até a casa da minha avó uma semana depois do ocorrido. Chegou com o chapéu na mão, como sempre, com aquela postura humilde de quem vem pedir alguma coisa que não sabe se merece. Sentou na varanda, aceitou o copo d'água que minha avó ofereceu e ficou por um tempo olhando para o quintal sem falar. Quando finalmente falou, disse que tinha conversado com Durvalina, que tinha deixado claro que o que aconteceu com a menina não podia se repetir, que estava de olho. Minha avó ouviu tudo com aquela paciência de quem já sabe o fim da história antes de ouvir o começo. Disse que de olho não bastava, que a situação era simples. A filha dele tinha sido trancada dentro de um curral no sol do meio-dia por uma mulher que morava na casa dele. Que não havia explicação que tornasse aquilo aceitável. Meu pai ficou de cabeça baixa. Disse que as coisas estavam difíceis, que não era simples do jeito que pareciam. Minha avó respondeu sem levantar a voz, mas com aquela firmeza que pesava mais do que grito, que simples ou não, havia um limite que tinha sido cruzado. Meu pai não respondeu. Levantou, agradeceu a água, colocou o chapéu de volta na cabeça e foi embora pela estrada com aquele passo de homem que carrega peso nos ombros, mas não sabe como largar. Eu tinha escutado aquela conversa inteira da janela do quarto dos fundos, sentada no chão com as costas na parede, abraçada nos joelhos. E quando ele sumiu na curva da estrada, senti uma coisa que eu nunca tinha sentido pelo meu pai antes. Não era raiva,
Era uma tristeza diferente. Uma decepção que doía de uma maneira que a criança não tem nome, mas que o corpo reconhece. É quando a gente entende que alguém que deveria nos proteger escolheu não proteger, não por maldade, mas por fraqueza. E a fraqueza de quem a gente ama machuca de uma forma que a maldade de desconhecido nunca vai conseguir. Minha mãe veio me encontrar no quarto dos fundos um pouco depois. Ela não perguntou se eu tinha ouvido. Ela sabia que eu tinha ouvido. Sentou no colchão do lado de mim, colocou o braço em volta dos meus ombros e ficamos as duas em silêncio por um tempo que não soube medir. Depois ela falou sobre meu pai com aquela sabedoria que eu só fui entender completamente quando fui adulta. Disse que ele era um homem bom que tinha feito escolhas erradas e que as duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. Eu perguntei, com aquela ingenuidade de criança que ainda não entende que algumas perguntas não têm resposta fácil, por que ele não mandava Durvalina embora de vez. Minha mãe ficou quieta por um momento. Depois explicou, com palavras simples e pesadas, que tem gente que sabe que errou, mas não sabe como consertar sem se machucar no processo. Que fica parado, esperando que o tempo resolva o que não tem coragem de resolver. Eu não entendi tudo naquele momento, mas guardei cada palavra. As semanas foram passando e a situação foi ficando como uma ferida que não fecha. Não piora, mas também não sara. Durvalina continuava na casa. Meu pai continuava indo e vindo entre os dois lugares sem conseguir firmar os pés em nenhum. E nós, os filhos, fomos aprendendo a viver naquele meio termo que não era bom para ninguém, mas que parecia ser o único formato que as coisas sabiam ter naquele momento. Eu voltei para a casa do pai algumas semanas depois. Não porque queria, mas porque havia uma parte de mim que não conseguia ficar longe de Valdemir, que não conseguia deixar meu irmão sozinho no meio daquilo sem ao menos estar perto. E também porque minha avó, com aquela sabedoria de quem viveu tempo suficiente para saber que fuga não resolve, disse uma coisa que ficou dentro de mim como brasa que não apaga. Disse que às vezes a gente precisa voltar para o lugar que dói. Não para sofrer, mas para não perder a memória do que é certo e do que é errado. Para não deixar o que é errado se tornar normal. Então eu voltei, com os olhos mais abertos do que antes, com o coração mais pesado do que antes. E com uma certeza que ia crescendo dentro de mim aos poucos, como raiz que trabalha embaixo da terra sem que ninguém veja. Aquilo não ia durar para sempre. Alguma coisa ia mudar. Eu não sabia quando, não sabia como, mas sabia que o mundo não ficava parado enquanto a gente sofria, e que as coisas que ficam guardadas debaixo da superfície sempre acabam vindo à tona na hora que menos se espera. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa tarde de céu carregado, com cheiro de chuva chegando pelo vento, a vizinhança começou a murmurar uma novidade que corria de boca em boca com aquela velocidade que só fofoca de interior conhece. Durvalina estava sendo vista com outro homem. A notícia correu pela vizinhança como fogo em palha seca. No interior daquele tempo, a vida das pessoas não tinha cerca alta o suficiente para guardar segredo. Tudo vazava, pelo portão entreaberto, pela conversa na beira do poço, pelo olhar trocado na saída da missa. E quando a notícia envolvia desonra, ela corria ainda mais rápido, como se as palavras tivessem pressa de encontrar os ouvidos certos. Durvalina estava sendo vista com um homem da cidade vizinha. Não era boato de pessoa enciumada, não era invenção de vizinho com tempo sobrando. Era fato visto, confirmado, comentado com aquela seriedade baixa de quem não está contando por maldade, mas porque sente que precisa ser dito. Eu soube pela conversa que minha avó teve com uma comadre dela numa tarde em que eu estava varrendo a varanda da casa do pai, e as vozes chegaram pelo vento antes que eu percebesse que estava ouvindo. Fiquei quieta. A vassoura parou no meio do movimento. E ouvi. A comadre da minha avó disse que tinha visto com os próprios olhos. Que Durvalina tinha sido vista 2 vezes já, em lugar diferente com o mesmo homem. Que o homem era de fora, mais velho, que tinha terra e gado no município ao lado. Minha avó ficou quieta por um momento depois de ouvir aquilo. Depois disse, baixinho,
que Deus escreve certo por linhas tortas, e não disse mais nada sobre o assunto naquele dia. Mas alguma coisa mudou no ar dali para frente. Era como quando a pressão da atmosfera muda antes da chuva. A gente não vê nada diferente, mas o corpo inteiro sente que alguma coisa está por vir. Meu pai soube da notícia poucos dias depois. Não sei quem contou para ele. No interior, ninguém precisa contar. As notícias chegam pelo modo que as pessoas olham, pelo silêncio que se faz quando a gente entra num lugar, pelo excesso de cuidado nas palavras de quem está guardando algo que ainda não sabe se deve dizer. Eu estava na cozinha descascando mandioca quando ouvi ele chegar mais cedo do que o costume. O passo era diferente, mais pesado, mais arrastado, sem aquela pressa de quem vem da roça com o corpo cansado, mas a cabeça ainda ocupada com o trabalho. Era o passo de homem que recebeu notícia ruim. Ele foi direto para o quarto. E ficou lá por um tempo que pareceu longo demais para o tamanho da casa. Durvalina chegou no fim da tarde. Eu não vi o que aconteceu entre os dois, porque fui para o quintal dos fundos assim que ouvi a voz dela no corredor. Aprendi naquele tempo que tem hora que o lugar mais seguro é o que fica mais longe. Mas ouvi o suficiente para saber que a conversa foi diferente de todas as outras. Não houve grito. Não houve choro. Foi uma conversa baixa, contida, do tipo que, quando termina, deixa um silêncio diferente de qualquer outro silêncio que veio antes. Na manhã seguinte, Durvalina começou a juntar os pertences. Eu vi da janela do quarto, ela saindo e entrando pela porta dos fundos, com trouxas e embrulhos, organizando, separando, colocando do lado de fora, com aquele movimento decidido de quem não está esperando ninguém pedir para ficar, nem ninguém pedir para ir. Ela foi embora no meio da manhã. Não houve cena. Não houve despedida. Ela saiu pelo portão com as coisas dela e foi andando pela estrada sem olhar para trás. E a poeira que levantou atrás dos passos foi se assentando aos poucos, até a estrada ficar vazia e quieta, como se ela nunca tivesse estado ali. Eu fiquei parada na janela até não ter mais nada para ver. E então fui até o pátio. O sol estava alto, o pé de manga jogava sombra redonda no centro do chão, e um bem-te-vi cantava no galho mais alto, com aquela insistência alegre que parecia não saber que tinha alguma coisa pesada acontecendo ali embaixo. Meu pai estava sentado na pedra grande embaixo da mangueira. A mesma pedra onde eu tinha sentado depois do curral. Ele estava com os cotovelos nos joelhos e o rosto entre as mãos, e pela postura dos ombros eu percebi que ele estava chorando. Não com aquele choro que a gente mostra. Era aquele choro de homem que aprendeu que não pode chorar, que vaza pelos cantos do rosto escondido nas mãos, como água que não encontrou outro caminho para sair. Eu fiquei parada a alguns passos dele. Não sabia se devia chegar perto. Não sabia se era meu lugar, se a minha presença ia ajudar ou atrapalhar, se ele queria ser visto naquele estado, ou se ia ficar com vergonha de uma filha ter visto o pai fraco. Mas então eu me lembrei da minha mãe. Lembrei da fala dela naquele dia na varanda, dizendo que meu pai era um homem bom que tinha feito escolhas erradas. Lembrei da firmeza dela, da dignidade dela, da capacidade que ela tinha de sentir dor sem deixar a dor decidir por ela. E fui. Cheguei com passos lentos, sentei do lado dele na pedra e fiquei quieta. Ele levantou o rosto, me viu e por um momento pareceu que ia dizer alguma coisa. Alguma explicação, alguma defesa, alguma palavra de adulto que tentasse dar sentido para tudo que tinha acontecido. Mas não disse nada. Passou o braço em volta dos meus ombros e me puxou de lado com aquele abraço torto de pai, que não sabe muito bem como abraçar, mas que está tentando de um modo que dói de tão honesto que é. Ficamos os dois sentados na pedra por um tempo que não soube medir. O bem-te-vi continuou cantando. A sombra da mangueira foi se deslocando com o sol. E eu entendi, ali, que aquele momento não era o fim de nada. Era o começo de alguma coisa que ainda não tinha nome, mas que precisava começar exatamente assim, naquele silêncio compartilhado, naquele abraço torto, naquela pedra debaixo da mangueira que tinha guardado memórias demais para uma única infância. A ferida estava aberta.
mas pela primeira vez em muito tempo havia ar fresco passando por ela. Meu pai demorou alguns dias para ir até a casa da minha avó. Não era distância de estrada que o segurava. Era distância de dentro, daquelas que a gente precisa atravessar sozinho antes de conseguir chegar no outro. Eu via ele andando pelo terreiro nas manhãs, indo até a cerca, ficando parado, olhando para a direção da casa da minha avó por um tempo, e voltando sem ter ido. Valdemir me disse numa noite que meu pai tinha passado 2 madrugadas sentado na varanda sem dormir. Eu não me surpreendi. Tinha coisas que não deixam dormir. Quando ele finalmente foi, era uma manhã de céu limpo, daquelas que o sol nasce com aquela clareza de dia sem peso, sem nuvem, sem neblina. Ele saiu com a camisa passada que só usava em ocasião especial, o chapéu limpo, o passo mais firme do que tinha estado nos dias anteriores. Eu vi ele sair pelo portão e senti o coração acelerar. Não fui junto. Mas fiquei perto do portão, com o ouvido voltado para a direção da curva da estrada, como se fosse possível ouvir alguma coisa de tão longe. Minha avó me contou o que aconteceu depois, naquela tarde, quando voltei para visitar minha mãe. Ela contou com aquela precisão de quem guarda as coisas importantes com cuidado, sem enfeite, sem exagero. Meu pai chegou na casa dela com o chapéu na mão. Minha avó o recebeu na varanda e disse que ia chamar minha mãe. Ele pediu para esperar ali fora, no pátio, de pé. Disse que preferia falar assim, no aberto, não dentro de casa. Minha mãe saiu pela porta da varanda e desceu os 2 degraus com cuidado. Ficou parada a alguns passos dele, com as mãos juntas na frente do corpo, o rosto sereno com aquela compostura que ela tinha quando estava guardando muita coisa dentro, mas não ia deixar nada vazar antes da hora. Meu pai ficou um tempo sem falar. Rolou o chapéu entre as mãos, olhou para o chão, olhou para ela, olhou para o chão de novo. Depois pediu perdão. Minha avó me contou que ele não foi com rodeio, nem com desculpa. Foi direto, reconhecendo que tinha errado com minha mãe e com os filhos, dizendo que não havia palavra que consertasse o que tinha acontecido, mas que não conseguia ficar quieto sem ao menos pedir perdão de verdade, do fundo do que ele tinha. Minha mãe ouviu tudo sem se mover. Quando ele terminou, ficou quieta por um momento que minha avó disse ter parecido longo. Depois respondeu. Disse que ouvia o que ele estava dizendo e que acreditava que ele estava sendo honesto. Mas deixou claro, com aquela voz calma que pesava mais do que qualquer grito, que pedir perdão não era a mesma coisa que recomeçar. Que uma coisa ela podia dar, e a outra não estava mais dentro dela para oferecer. O silêncio que se seguiu foi daqueles que dizem mais do que qualquer resposta. Meu pai assentiu em silêncio. Não discutiu. Não insistiu. Não tentou convencer. E minha avó disse que naquele momento ela viu nele algo que não tinha visto em muito tempo. A expressão de homem que entendeu de verdade, não só com a cabeça, mas com o peito, que tinha perdido alguma coisa que não ia voltar. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça. Disse ainda algumas palavras sobre minha mãe, sobre a dignidade dela, sobre o que ele tinha desperdiçado. Minha avó não me repetiu palavra por palavra, mas disse que foi o trecho mais honesto que ouviu meu pai dizer na vida. E que minha mãe não respondeu. Só ergueu o queixo e segurou o que não ia deixar cair ali na frente de ninguém. Meu pai foi embora, e minha mãe ficou parada no terreiro por um tempo depois que ele sumiu na estrada, olhando para o lugar onde ele tinha estado, com aquela expressão que eu aprendi com o tempo a reconhecer nela. Não era tristeza, não era raiva, não era alívio. Era aquela mistura que não tem nome certo, que só aparece quando a gente fecha um capítulo que ficou aberto por tempo demais. Quando eu cheguei naquela tarde e encontrei minha mãe sentada na varanda, ela estava com uma expressão diferente. Mais leve, não alegre. Mais leve, do jeito que a gente fica quando larga um peso que carregou sem perceber por tempo demais. Eu sentei no degrau aos pés dela, do jeito de sempre. Ela colocou a mão na minha cabeça e ficou quieta por um tempo, olhando para o terreiro, para o pé de laranjeira que tinha no canto da cerca, para o céu que ia ficando cor de mel com o sol descendo.
Eu sabia que ela tinha conversado com meu pai. Ela sabia que eu sabia. Nenhuma das duas precisou dizer isso. Ela foi falando devagar, como quem organiza os pensamentos enquanto fala. Disse que cada um ia seguir o próprio caminho, que meu pai continuava sendo meu pai e ela continuava sendo minha mãe. Mas que a vida que tinham antes tinha ficado para trás, e que não havia vergonha em admitir isso, que tem coisa que muda e não volta, e aceitar essa verdade não é fraqueza, é respeito por ela. Eu fiquei olhando para ela e quis perguntar se ia ficar bem. Não precisei. Ela me olhou antes que a pergunta saísse e sorriu. Era um sorriso que eu nunca tinha visto nela antes. Não era o sorriso de antes da doença, não era o sorriso das fotos que eu guardava na memória. Era um sorriso novo. Mais cansado, talvez, mas mais verdadeiro. Como o ouro que passou pelo fogo e saiu do outro lado diferente, mas mais puro. E naquele sorriso eu li tudo o que eu precisava saber. O tempo passou, como sempre passa, sem pedir licença, sem avisar, sem esperar a gente estar pronta para receber o que vem depois. Meu pai continuou na propriedade dele, tocando a roça, cuidando dos animais, vivendo aquela vida simples de homem do campo que acorda com o galo e deita com as estrelas. Ele foi visitar os filhos com mais frequência depois daquilo tudo. Chegava com alguma coisa nas mãos, ficava um tempo, ouvia mais do que falava e ia embora sem fazer promessa que não podia cumprir. Foi assim que ele foi se reconectando com a gente. Devagar, sem alarde. Do jeito que as coisas que foram quebradas, às vezes encontram um jeito novo de existir. Não igual ao que eram antes, mas real do mesmo jeito. Minha mãe construiu a vida dela ali mesmo, perto da família. Nunca saiu daquele pedaço de chão onde tinha criado raiz. Ficou na casa da minha avó por um tempo, e quando foi ficando mais forte, foi construindo o espaço dela com aquela determinação quieta que sempre foi a marca dela. Uma casa pequena, simples, com janela para o quintal e uma horta do lado que ela cuidava toda manhã com os próprios braços. Ela criou todos nós com esforço, com coragem e com uma dignidade que nenhuma dificuldade conseguiu tirar. Nós crescemos, trabalhamos, formamos nossas famílias, e aquela menina que um dia ficou trancada dentro de um curral no sol do meio-dia, com a garganta seca e o coração disparado, foi se tornando mulher. Foi aprendendo que o medo não desaparece, ele muda de tamanho com o tempo, vai ficando menor à medida que a gente cresce ao redor dele. Eu me tornei a mulher que sou em grande parte por causa daquilo tudo. Não apesar das coisas difíceis que vivi, por causa delas. Porque foi no curral que eu aprendi o que era medo de verdade. E aprendi que o medo não mata a gente se a gente não deixa ele mandar. Foi na frieza de Durvalina que aprendi a reconhecer crueldade cedo, antes que ela me encontrasse de novo em outros lugares, em outras formas, com outros rostos. Foi no silêncio do meu pai que aprendi que pessoas boas também erram de um jeito que machuca fundo e que perdoar não significa esquecer e nem significa aceitar de volta. Foi na dignidade da minha mãe que aprendi o que significa segurar o queixo erguido quando tudo ao redor está caindo. Que coragem não é não sentir medo, é sentir e continuar mesmo assim. E foi na firmeza da minha avó Benedita que aprendi que amor de verdade não fica parado esperando as coisas melhorarem sozinhas. Amor de verdade age. Chega com alguma coisa nas mãos, entra pela porta, diz o que precisa ser dito e fica de pé quando todo mundo desaba. Minha avó foi embora dessa vida muitos anos depois, numa manhã quieta de inverno, com o terço enrolado no pulso e o rosto em paz. Eu estava do lado dela. E quando ela foi, eu soube que levava consigo a mulher mais inteira que eu já tinha conhecido. Minha mãe foi embora depois dela, já bem mais velha, cercada pelos filhos e pelos netos que ela tinha criado com tanto amor que transbordava pelas bordas. No dia do velório dela, cada um de nós contou uma história diferente sobre ela. E em todas as histórias, todas, sem exceção, ela estava de pé. Nunca deitada, nunca curvada, sempre de pé. Hoje eu sou a avó. Sou eu quem senta na varanda com os netos ao redor.
Sou eu quem conta as histórias que não podem se perder. Sou eu quem passa a mão na cabeça de criança quando o mundo parece grande demais para o tamanho do corpo dela. E quando algum dos meus netos vem me perguntar de onde vem aquela força que eles dizem que eu tenho, aquela coisa que não quebra, que não curva, que continua de pé mesmo quando o vento bate forte, eu penso no curral. Penso no sol daquele dia, no calor que pesava, na garganta seca, no portão que não abria. E penso na mão da minha mãe me recebendo do outro lado. Porque é isso que eu aprendi naquela manhã que ficou guardada dentro de mim como coisa que o tempo não apaga, que segurança não é luxo, é necessidade. Que a força de uma mulher não aparece só na proteção, aparece também na decisão de não voltar para um lugar que já trouxe sofrimento. Que tem decisão mais difícil do que seguir sozinha? Talvez não. Mas tem decisão mais corajosa? Também não. E se você que está me ouvindo agora está carregando alguma coisa pesada, alguma situação que parece não ter saída, alguma dor que parece não ter fim, eu quero te dizer uma coisa que minha mãe me disse naquela tarde na varanda, com o sol se pondo e o céu ficando cor de mel. A gente sempre fica, minha filha. A gente sempre fica. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o fim dessa história. Se ela tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Às vezes a história certa chega na hora certa, e talvez essa seja a hora de alguém que você conhece.